Irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que você esteja bem. Só o fato de estarmos vivos, né, no meio da pandemia, essa já é motivo de gratidão. Nós também oramos por todos aqueles que estão internados, por todos aqueles que estão contaminados, todos aqueles que estão enfrentando essa situação tão difícil no nosso país. Queremos chamar você para um tempo agora de reflexão na palavra. Você possa parar um pouco o que está fazendo e meditar conosco nesse texto da palavra de Deus e assim a gente poder buscar a direção do Senhor para esses momentos tão difíceis em que vivemos, né? Você pode reunir aí sua família, sua casa para prestar esse culto a Deus, ou mesmo se você estiver sozinho, onde você estiver, pare um pouquinho e vamos refletir na palavra de Deus nesse momento. Nós vamos iniciar com uma música, né, para que a gente possa, através da música, parar um pouco, né, tirar um pouco a nossa mente de tantas coisas, tantas preocupações, e essa música nos leve a uma reflexão, nos leve a um momento de buscar ao Senhor, preparando o nosso coração e a nossa mente para a reflexão na palavra. Vamos participar e vamos assistir. Agradecemos ao nosso irmão Marco, nossa irmã que estão conosco, têm participado, são lá de Andradas, que Deus abençoe suas vidas. Nós vamos orar, fazer uma oração pedindo a direção de Deus para esse momento de reflexão que nós vamos ter na palavra dele. Pai amado, toca nesse momento no coração de todas as pessoas que estão conosco, ouvindo essa mensagem, assistindo, seja da sua casa, seja só, seja com a família, onde se encontrarem, que o Senhor esteja falando a esse coração, falando a essa vida, abrindo o seu coração, abrindo a sua mente para ouvir a tua palavra, para meditar, para tirar um tempo para estar sós contigo, em comunhão contigo, refletindo um pouco, ó Pai, no que a tua palavra tem para nós, nesses momentos tão difíceis que nós estamos atravessando. Pedimos a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a
Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. É um capítulo muito longo, porque conta a história da viagem de Paulo de Cesareia até Roma. Então eu separei apenas alguns versículos e depois a gente vai comentar todo o capítulo. Você também pode ler na sua casa depois toda essa história, toda essa narrativa da viagem de Paulo a Roma. Ele então foi levado pelos soldados romanos em um navio, trocaram de navio em determinado porto e depois nesse segundo navio eles enfrentaram uma tempestade e um naufrágio. Então nós separamos aqui alguns textos, versículos desse capítulo 27, queremos ler com você. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fonte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Versículo 15. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E agora a parte final, os versículos de 20 a 25. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Amém. Você deve ter reparado nesse texto que algumas vezes Paulo cita, o narrador do livro de Atos, nesse caso Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, e que acompanhou Paulo nessa viagem. Ele cita por 3 vezes que os ventos eram contrários. Isso impedia ou prejudicava muito a navegação. Os navios não tinham motor nessa época, há 2000 anos atrás. Eles eram impulsionados pelos ventos, velas eram colocadas e eram manobradas de acordo com o vento. E eles então estavam com grande dificuldade de navegação porque os ventos eram contrários. Paulo estava vivendo uma experiência de crise. Ele passou 2 anos preso em Samaria. E pior do que ser preso, era ser preso injustamente. Ele estava sendo acusado de causar distúrbio entre o povo, de pregar uma nova fé, de falar sobre um novo rei. E os judeus então estavam acusando Paulo. E o Império Romano não estava aceitando aqueles argumentos dos judeus, estavam aguardando, e fazendo várias sessões lá no tribunal, tanto com o rei Agripa quanto com outro rei antes dele, outro autoridade romana, e os argumentos eram muito fracos para uma condenação, E então Paulo ficou 2 anos e meio preso, aguardando todo esse processo. Quando ele viu que havia a possibilidade de ele ser levado a Jerusalém para ser julgado lá, ele viu que estavam tramando contra a sua vida. Então, como cidadão romano, ele apelou para César. Tendo apelado para César, o rei Agripa então determinou que ele fosse levado para Roma para ser julgado por César. Como cidadão romano, ele tinha esse direito de recorrer ao tribunal, à última instância. Então, Paulo embarcou num navio e junto com soldados romanos que faziam sua escolta como prisioneiro que ele era, e ele foi então levado para Roma.
Tudo corria bem, parecia correr bem, né? Até que as circunstâncias começam a mudar. Durante a viagem, eles enfrentam uma tempestade. E no meio dessa tempestade, ficam vários dias sem poder ver as estrelas, que eram as referências para as navegações naquela época. Paulo então busca a Deus em oração. E Paulo começa a liderar aquele grupo de pessoas, né? O texto diz que havia 276 pessoas naquele navio, entre romanos, marinheiros e prisioneiros. Então Paulo começa a liderar todos eles naquele cenário de caos. E o anjo aparece ali numa certa noite, para encorajar a Paulo. Na ilha de Malta, finalmente eles aportam são e salvos. Nenhuma vida se perde. Todos que estavam no navio, mas o navio se despedaça nas rochas e perdem toda a carga e todo o navio. Então veja que interessante aqui é que nesse cenário a gente pode destacar algumas coisas aqui. A primeira é a experiência de colapso iminente. Paulo mesmo diz que nossa viagem será desastrosa. De fato, ela acaba em naufrágio. Então, uma experiência de colapso, né? Imagina você num navio, aquelas pessoas que estavam carregando aquelas cargas, né? Aquelas mercadorias. O dono desse navio certamente esperava ter um grande lucro com aquelas vendas, com aquele comércio. Não existia naquela época seguro, né? Para cobrir aquelas viagens. E os soldados romanos ali também esperando ir até Roma, certamente era muito bom para os romanos ir até Roma, né? Talvez a família de muitos daqueles soldados estivessem em Roma, eles cumprindo o serviço lá em Cesareia. Então era uma oportunidade, talvez até um privilégio, de ir até Roma, passear um pouco, rever os parentes, rever os amigos da casa daqueles soldados. Então, essa é uma experiência de colapso. A segunda experiência é de frustração dos planos. Paulo diz, olha, haverá grande prejuízo para o navio. Então, Paulo tinha que chegar até Roma, mas como ele ia chegar até Roma? Se o navio estava enfrentando uma tempestade muito forte, estava aí a ponto de naufragar. E a terceira característica aqui nesse texto de Atos 27 é a experiência de imprevisibilidade, sem controle do futuro. Haverá grande prejuízo para as nossas vidas, diz o texto. Isso será o fim? Paulo está perguntando, será que a minha vida vai terminar aqui? Né? Estou indo para Roma para ser julgado. Será que o fim da minha vida, meu trabalho ministerial, depois de tantos anos, tantas décadas pregando o evangelho, é morrer num naufrágio? Será que isso é o fim que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus está preparando? Vou terminar aqui? Se eu chegar até Roma, né, o que vai acontecer? Realmente, será que Deus não quer que eu chegue até Roma? Muitas dúvidas estão na cabeça de Paulo, não só nele, mas também de toda a sua comitiva ali que estava com ele, os soldados romanos, os marinheiros, aqueles homens. Olha que essas três experiências, elas também estão conosco hoje, né? Experiência de colapso iminente. Nós estamos aí vivendo uma pandemia. Estamos aí com várias cidades e vários estados no Brasil vivendo um colapso na sua saúde. As UTIs estão lotadas. Aqui na nossa região vai faltar remédio. Em 4 dias não vão ter remédio para fazer intubação de pacientes, nem para sedar os pacientes que estiverem com muita dor. E esse colapso na saúde também está levando um colapso na economia. Nós temos que fazer lockdown, fechando lojas, fechando empresas. E muitas estão despedindo pessoas, então o número de desempregados tem aumentado muito. Quando não há aumento de desemprego, nós temos a queda na renda. Muitos estão aí sem renda ou caiu drasticamente os seus recursos. Então, estamos vivendo uma experiência de colapso desde março do ano passado. Estamos vivendo essa pandemia.
Outra coisa, a experiência de frustração de planos, né? Os planos estão frustrados. Férias? E para onde? Tudo fechado. Algumas cidades você não vai conseguir nem entrar, nem passar com o seu carro. Vai pegar um ônibus lotado? Será que tem pessoas contaminadas dentro desse ônibus? Como que eu vou fazer a viagem? Avião, o aeroporto, a viagem, os riscos. Então, férias, né? Para quê e para onde? Negócios, como estão os negócios? Como estão as viagens? Como que estão as vendas, o comércio e os projetos? Projetos para a sua vida, para a sua empresa. Festas de aniversário, né? Passando em casa, sem ninguém, fazendo contato só por telefone, videoconferência, mas não tem ali o calor humano. Então, frustração de planos. Olha, não dá para comemorar aniversário esse ano, não deu para comemorar no passado, vamos deixar para o ano que vem. Casamento, hoje mesmo eu vou assistir um casamento pelo YouTube, porque não vai ser possível fazer o casamento presencial, então só algumas pessoas vão estar ali, eles vão filmar e transmitir para quem quiser assistir. Eu nunca pensei que um dia isso seria possível, mas estamos vivendo isso. E o terceiro aspecto interessante nessa experiência de Paulo é a imprevisibilidade quanto ao futuro. Não dá para fazer plano daqui a 6 meses. Nós tivemos uma reunião do Supremo Concílio da nossa igreja que foi adiada já 2 vezes. E tivemos agora um congresso também que ia acontecer em junho que foi adiado. Não vai acontecer esse ano. Um congresso que normalmente tinha 1.500 pessoas, não vai acontecer esse ano. Então, nós não podemos prever o futuro. E o que isso é ruim? É ruim porque isso prejudica a nossa vida. Porque nós precisamos de uma certa dose de previsibilidade. Quando a gente planta, a gente sabe mais ou menos qual época que vai ser a colheita. Quando a gente colhe, a gente já tem planos para quem vender esses produtos, né? Quando a gente programa um curso, programa uma viagem, programa um encontro, um casamento, um aniversário, ou mesmo uma programação de trabalho, nós colocamos datas, colocamos programação, colocamos alvos, colocamos planos, tudo num papel. E nós não podemos fazer isso mais. Contratos não podem mais ser confirmados e assinados. Organizações estão adiando seus compromissos. Amizades estão perdendo contato físico. E todas as coisas estão aí dentro da imprevisibilidade quanto ao futuro. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que nós temos a ilusão de que nós temos o controle. Antes da pandemia, a gente achava que tinha o controle de tudo. Né? Ano que vem eu vou fazer isso, daqui a 2 anos eu vou fazer aquilo, a minha empresa vai crescer, a minha empresa vai chegar não sei aonde, e eu pessoalmente quero caminhar para tal lugar, chegar nesse ponto ou naquele ponto, comprar uma casa, comprar um apartamento, trocar o carro. Tudo isso são coisas que a gente gosta de prever porque achamos que temos o controle. Mas na verdade nós não temos o controle de nada. Isso a gente usa muito essa expressão, né? Se Deus quiser, vamos fazer isso, fazer aquilo, como diz na carta de Tiago. Então, diante disso, né, Paulo diz no versículo 20, nesse texto de Atos 27, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Imagina você num navio desse, enfrentando dias e dias de tempestade, não conseguindo nem ver a luz do sol de dia, nem as estrelas à noite, sem saber exatamente onde você está no meio daquele imenso mar. E aí o texto diz: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, nós queríamos falar sobre esse tema, né? Navegando com ventos contrários. Olha aí o barco. Imagina você dentro de um barco desse, enfrentando uma situação dessa, né? Quando toda a esperança de salvamento é perdida.
Então nós queremos falar sobre isso, navegando com ventos contrários. Os versos seguintes que nós vamos ler aqui, à medida que formos mostrando os pontos, nos mostram como Paulo encarou essa crise e como ele conseguiu, né, no meio dessa desesperança, no meio desse caos, como ele conseguiu realmente realizar 3 coisas importantes. E eu quero chamar a sua atenção para cada uma delas. A primeira delas, o que Paulo faz, a primeira coisa é rever nossa escala de valores. Paulo diz: nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Então Paulo ora, Paulo busca a direção de Deus. E Paulo recebe essa palavra que ninguém vai morrer, mas o navio não vai ser salvo. A mercadoria não vai ser salva. Quem sabe quanta mercadoria aquele barco estava carregando, quanto dinheiro aquilo significava, né? Quantas pessoas dependiam daquele dinheiro, quantas empresas na época, né, o proprietário do navio, o proprietário das mercadorias dependiam daquele comércio, quantas famílias estavam sendo sustentadas ali financeiramente. Mas Paulo diz: olha, nenhum de vocês vai perder a vida, mas o navio vai ser destruído. O navio não vai ter como se salvar. Isso indica apenas que uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer: pessoas valem mais do que coisas. A pandemia está nos oferecendo aí uma grande oportunidade de pensar nisso, rever os valores. Tem gente mais preocupada em abrir o seu comércio do que em salvar sua vida. E tem muitos casos, se você pesquisar, se você se informar, você vai ver muitos casos de pessoas que abriram comércio e perderam parentes, perderam pessoas que trabalhavam com eles, ou mesmo se contaminaram e levaram esse vírus para casa e perderam pai, mãe, pessoas queridas. E depois já é tarde, se arrependeram. Ai, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui abrir? Agora perdi essa pessoa tão querida da família, o pai, ou mãe, ou irmão, ou esposa. E agora não tem mais como ressuscitar, não tem mais como voltar atrás, entrar numa cápsula do tempo e repensar. Por quê? Porque as prioridades estavam erradas. Nós temos aqui no Brasil, todos os dias, essa discussão. Pessoas contra o fechamento de lojas, contra o lockdown, pessoas a favor, pessoas que argumentam que é necessário, pessoas que argumentam que não é necessário. Todos os dias estamos tendo essa briga. E a gente fica sem saber o que fazer. Porque, como disse um pastor amigo meu, excesso de informação causa confusão, causa desinformação. Porque um se levanta e diz: eu sou o doutor tal, eu pesquisei em tal lugar, em tal país e tal, isso não resolveu. O outro levanta e diz: não, eu sou fulano de tal, formado em tal PhD, doutor, e nas pesquisas e nas experiências que fizemos resolveu. Então você fica perdido. Agora, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não tem meias verdades nem mentiras, ela é verdadeira. Paulo está dizendo: vidas importam mais do que coisas. Vamos rever nossa escala de valores. Pense bem, estamos no meio de uma crise, no meio de uma pandemia. Você está preocupado em salvar o navio ou salvar a sua vida? Pense bem, isso vai passar. Não é hora de você pensar em lucros financeiros, não é hora de você pensar se fecha ou se abre, o que você vai fazer. É hora de pensar em salvar a sua vida, salvar as pessoas que você ama, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, rever as suas prioridades. Jesus mesmo disse lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, quando ele fala das coisas que são importantes, ele diz que a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais importante que as vestes. Ele diz: tendo o que comer e o que vestir, a gente devia estar contente.
Então é hora da gente olhar para a nossa vida e agradecer porque estamos vivos, temos uma casa para dormir, temos uma comida na mesa, temos roupa para vestir. Não é hora de pensar em lucros, em ganhos, é hora de pensar realmente em cuidar da vida. Então, a primeira coisa que Paulo chama a atenção ali, tem que saber até do capitão, comandante, do capitão do navio, dos soldados e dos marinheiros, é rever nossa escala de valores. Será que tinham pessoas preocupadas ali em salvar o navio? Será que tinham pessoas preocupadas ali com a mercadoria? Certamente. Mas Paulo chega e diz para eles: olha, nenhum de vocês vai perder a vida, mas o navio vai ser destruído. Se tem algum apego aqui, pode desapegar, pode despedir, porque esse navio não tem como salvar. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, que durante a crise a gente tem também a oportunidade de aprofundar a experiência de fé. Durante a crise, durante a tempestade, ventos contrários, nós temos a oportunidade de aprofundar a nossa experiência de fé. Diz o versículo 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Então Paulo teve uma experiência, Paulo orou, Paulo buscou a Deus no meio daquela tempestade. Quem sabe ele estivesse com medo, quem sabe ele estivesse angustiado também. E Paulo era humano, Paulo era homem, como nós, sujeito às mesmas fraquezas. A gente sempre imagina Paulo o grande herói da fé, o grande missionário, mas ele também passava por problemas de aflição, passava por problemas de dificuldade, passou muitas vezes. Quem sabe ali naquela tempestade, Paulo sem saber o que fazer, sem saber se realmente iam todos morrer ou não, Paulo ora, busca Deus. E naquela noite, ele disse que um anjo apareceu para ele. O anjo disse para ele. O que o anjo disse? O versículo continua. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com vocês. Então o anjo aparece para Paulo e diz: tenha fé, você vai chegar até Roma. Você vai comparecer diante de César. Aqui não é o fim da sua vida. A sua viagem não vai acabar aqui. E a sua vida não vai terminar aqui. Você vai chegar até Roma. Então, no meio da noite, no meio daquela crise, Paulo ora e Paulo consegue discernir a voz de Deus. Quem sabe no meio de tantas vozes, imagina você, volto a afirmar, imagina. Eu vou colocar aqui a imagem de novo, esse barco ali, revolto pelas ondas, pela tempestade, porque quando tem tempestade no mar, as ondas se levantam e ninguém consegue dormir, ninguém consegue ficar tranquilo, em paz, porque você pensa que qualquer momento aquele navio pode afundar. Então, no meio daquela noite de tempestade, cheias de medo, gente correndo para lá e para cá, tentando salvar o barco, tentando tomar cuidados para que ele não afunde, no meio daquela noite de crise, de tempestade, com tanta gente gritando e correndo para lá e para cá, o comandante do navio dando ordem, o comandante dos soldados também dando as suas ordens para cuidar dos prisioneiros, Paulo consegue ouvir a voz de Deus. Paulo consegue discernir uma voz diferente dentro dele, quem sabe dentro dele mesmo, quem sabe ele desesperado também, aflito também, mas afinal já estavam há 14 dias à deriva, 14 dias no meio do mar enfrentando tempestades sem ver terra, sem ver um rumo, sem ter uma direção. Depois de 14 dias, Paulo consegue ouvir a voz de Deus. E naquela crise, Paulo então aprofunda a sua experiência de fé. O anjo aparece para Paulo e diz: não tenha medo. Por que o anjo falou não tenha medo? Porque Paulo estava com medo. Não se iluda, Paulo estava com medo. E depois de tudo que Paulo passou, ele não estava imune ao medo. Deus vê medo no Paulo, num nível profundo, e Deus trata esse medo de Paulo. Deus não rejeita esse medo, Deus não diz que ele não devia ter medo.
Mas Deus trata esse medo de Paulo. Deus aparece para ele, um anjo, a voz de um anjo, dizendo: Paulo, não tenha, fique tranquilo, fique em paz. Essa crise que nós estamos passando de pandemia também tem gerado muito medo, também tem gerado muita aflição, muitas preocupações. Como que nós estamos lidando com isso? Será que nós estamos aproveitando, como Paulo fez durante aquela tempestade, para aprofundar a nossa experiência de fé? Será que no meio dessa pandemia a gente pode exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, colocar realmente a nossa confiança em Deus? Essa crise não aceita algumas frases chavões que a gente tem ouvido por aí, né? Tipo assim, Deus no controle. Ah, é da vontade de Deus. Esse tipo de fé, esse tipo de abordagem não resiste a uma fé verdadeira, uma fé é, histórica, né, tradicional, talvez, mas não a uma fé verdadeira. Porque você vai falar para o incrédulo que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu parentes, e você vai dizer para ele: Deus está no controle, calma. Isso não adianta. É como se você estivesse dizendo para ele: não, Deus quis levar seu pai, Deus quis levar sua mãe, foi da vontade de Deus, se acalma. Não, não funciona. Paulo não pode chegar para aqueles mangueiros e dizer: gente, calma aí, Deus está no controle. Eles vão dizer: como Deus está no controle? Olha as ondas, olha a tempestade, olha quantos dias estamos aqui já, 14 dias, 2 semanas. Como que ele pode estar no controle? Ele está mandando isso para nós então? Então a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras. Porque o mal que existe no mundo pode ser tudo atribuído a Deus, como se Deus estivesse produzindo isso. Né? Porque essa pandemia, essa enfermidade não pode ser uma coisa de Deus para que as pessoas entendam: ah, isso Deus que está mandando para mim. Deus permite essas coisas. Está no controle no sentido de que realmente nada escapa à soberania de Deus. Mas a gente entende também que tem coisas que acontecem que Deus permite. É só você ler o livro de Jó. Você vai ver que Deus permitiu que Jó fosse tentado e provado. Deus cuidou da vida dele. Deus não tirou as dores, não tirou a doença, não tirou o sofrimento. Então Deus permitiu que Paulo passasse por aquela tempestade. Porque Deus tinha outros planos. Porque é nas crises que a gente aprende. Não é quando o mar está calmo que o marinheiro se forma. Um bom marinheiro se forma no meio das tempestades. Eu vi uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Alguém perguntou para um capitão de navio, dizendo para ele assim: você já enfrentou muitas tempestades, né, nesses seus mais de 30 anos como capitão de navio de mercadoria? Ele falou: sim, já passei por muita tempestade. Ele falou: e como você faz? Olha, quando eu estou atravessando uma tempestade, coloco o navio no rumo certo, na direção certa, vou em frente. Eu sei que uma hora a tempestade vai passar. Olha que interessante, né? Às vezes não passa de um dia para o outro. Paulo diz aqui que estavam 14 dias enfrentando a tempestade. 14 dias. E nesses 14 dias, Deus ensinou muita coisa para Paulo. Deus falou com Paulo. Deus acalmou o coração de Paulo. Mas Deus não tirou a tempestade. Então, no meio dessa pandemia, a gente pode aprender muito. Muitas coisas novas, muitas experiências diferentes. Nós estamos aprendendo. Mas pense naqueles que não têm a mesma fé que você. Pense no seu vizinho, no seu amigo que não tem a mesma confiança que você tem. E em vez de ficar falando frases feitas que você aprendeu ou que ouviu, não fala isso. Olha para ele, pergunta como ele está, se ele está com medo, se está assustado. Tente ver o que ele está sentindo, como Deus fez com Paulo. Deus falou para ele: não tenha medo, porque Deus viu o medo lá dentro. E Deus trouxe calma para ele. E terceiro aspecto, terceira experiência no meio dessa tempestade é exercitar a solidariedade. Paulo diz aí no versículo 35 e 37.
Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Essa imagem me parece que foi feita dentro do navio. Paulo partindo o pão, Paulo repartindo esse pão com todos aqueles que estavam a bordo. Mas o versículo no contexto diz assim: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Aí Paulo diz uma frase de esperança para eles: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de comerem, eles pegaram o restante da carga, do trigo e de toda a carga que levaram e jogaram fora para o navio ficar mais leve. Olha que palavra de ânimo e que palavra de fé. Olha como Paulo exerce a solidariedade, porque Deus consola o seu coração. Mas ele não quer ficar com esse consolo só para ele. Ele chama todo mundo e fala: fiquem tranquilos, Deus apareceu, Deus falou comigo. E Deus disse que nenhum de vocês vai morrer. Mas vocês têm que comer. E aí ele come, parte o pão e dá. Então Paulo consegue exercitar a solidariedade no meio da pandemia, no meio da tempestade, no meio de uma das maiores dificuldades, depois de 14 dias ali de lutas, de sofrimento. Paulo consegue trazer ânimo para aqueles homens. Exercitar a solidariedade é algo que a gente tem que aprender a fazer no meio da pandemia. E a tendência nossa é sermos egoístas, nos preocuparmos só com a gente, né? Com o pão que está na nossa mesa, porque se a gente consegue realmente se desligar da preocupação em ganhar dinheiro e fazer aquilo, se a gente realmente entende que não tem como pensar nisso agora, nós temos que pensar em sobreviver. A nossa tendência muitas vezes é acumular coisas para sobreviver, como muita gente tem feito. Vai no supermercado, faz aqueles estoques de comida e de coisas maiores, como tem acontecido e já aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu também nos Estados Unidos o risco de uma guerra nuclear iminente. Muitos construíram abrigos antinuclear, estocaram alimentos ali. Como a gente vê nos filmes sobre pandemia, as pessoas saqueando os mercados. Então, não é essa atitude que Deus quer que a gente tenha. Paulo está exercendo aqui a solidariedade, porque ele está dizendo que todos estamos no mesmo barco. Talvez daí venha essa expressão, né? 276 pessoas no mesmo barco. Nós estamos aqui no mesmo barco. Não sei se você já ouviu falar de um poeta inglês chamado John Donne. Ele escreveu uma poesia muito famosa chamada Por Quem os Sinos Dobram. Ele escreveu este poema durante a peste negra e dizimou 1/3 da população da Europa. Muito mais do que essa pandemia está matando. Nós estamos aqui com 350 mil mortos no Brasil agora, semana. Mas naquela época da peste negra, morria gente em todas as cidades. Algumas cidades chegavam a perder quase a metade de seus habitantes. E toda hora o sino batia. Quando ia ter um sepultamento, batia o sino. Então, o pessoal ficava ouvindo o sino o dia todo. Então, ninguém mais perguntava quem morreu, porque eram muitos, né? Porque como funcionava? Aquelas cidades pequenas de 6 mil habitantes, 4 mil habitantes, quando alguém morria, batia o sino. Aí todo mundo ouvia o sino e falava: alguém morreu, quem será que morreu? Hoje a gente não usa isso mais, né? A gente vai no jornal, nas mídias sociais e vê quem morreu. Mas antigamente não tinha essa opção, não tinha jornal, não tinha nada. Batia o sino, todo mundo da cidade sabia que alguém morreu. E aí, o sino batendo toda hora, ninguém mais queria saber, ninguém mais estava preocupado, porque gente morrendo como mosca para todo lado. Então ele escreveu essa poesia, vou ler um trecho dela para você. Ele diz assim: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado, todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo.
Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem nos diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai por quem os sinos dobram. Eles dobram por vós. Ernest Hemingway, aquele escritor americano, usou essa poesia num de seus livros. Ele termina justamente isso: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Cada morte nos diminui. Cada ser humano que está morrendo nessa pandemia é uma parte de nós. Então Paulo partiu o pão, pegou ali o pão que havia naquele barco, pegou todo o restante do alimento. Eles estavam guardando, não sabiam se quantos dias ainda iam continuar, que estavam certamente racionando. E Paulo come e reanima todos eles. Lucas quer mostrar que Paulo era uma pessoa íntima do Senhor e assim ele estava preocupado com todos ali no barco e Deus estava preocupado com todos. Então, o que Lucas mostra aqui é que para Deus todos são importantes. Ainda que alguns ali mais tarde, quando eles chegam perto da praia, eles até pensaram em matar os prisioneiros, né? Mas o capitão, comandante romano, resolve salvar a Paulo. E mesmo assim Paulo é solidário com todos aqueles homens. Por que Paulo faz isso? Porque para Paulo, em Cristo Jesus, todos nós somos uma só família. Paulo diz lá em Colossenses 3,11: nesta nova vida em Cristo já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso e circunciso, entre bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você já pensou no meio dessa pandemia que todos nós devemos ser solidários, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos um só em Cristo, todos são importantes? A gente ouve todos os dias o número de mortos, né? Todos os dias aparecem os números, mas por trás de cada número daquele tem uma pessoa. Por trás de cada número tem um filho, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, um tio, tem um parente. Então, nós deveríamos também aprender a exercer a solidariedade no meio dessa pandemia. Perguntar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos como eles estão, se estão precisando de alguma coisa, se estão precisando talvez de uma palavra de consolo, de uma oração. Paulo faz isso ali. Paulo acaba exercendo uma liderança que quando ele embarcou naquele navio, não tinha. Todo mundo olhava para ele como um prisioneiro qualquer, mais um sendo levado para o calabouço de Roma, provavelmente mais um que vai ser jogado para os leões. Mas aos poucos essa situação vai mudando e aos poucos aqueles homens começam a olhar para Paulo de forma diferente. Você vai ver, se você for ler esse capítulo todo, que ele chega em Roma com outra perspectiva, né? Ele é respeitado pelo comandante romano, respeitado por todos os homens. Eles levam Paulo até Roma com segurança, porque se preocupou. Você tem pensado nisso? Nesse momento de pandemia, muitos evangélicos estão preocupados em abrir o templo. Só estão falando nisso. Se abre o templo, se não abre, se fecha, se abre, que dia que não abre. Não estão preocupados com as pessoas que estão passando fome. Eu até vou pedir um favor para você: não converse com pessoas que não são da igreja sobre esse assunto de abrir ou fechar o templo. Porque se você for conversar com um vizinho seu sobre esse assunto, às vezes a maior preocupação dele é o que ele vai colocar na mesa amanhã para os seus filhos comerem. E você está falando para ele que a maior preocupação sua é se vai abrir o templo ou não, ou seu pastor, a sua igreja. Então não converse esse assunto com pessoas fora da igreja. Pergunte para o seu vizinho como ele está, se está tendo comida na mesa, se está precisando de alguma coisa.
Porque se você começar a falar sobre isso com ele, talvez ele está pensando em pedir para você uma cesta básica, mas aí ele vai pensar, não, não vou pedir porque a igreja dele está fechada, não tem como ele falar com o pastor, com o pessoal, então é melhor nem falar sobre isso. Entende? Então esqueça esse assunto. Não é hora de decidir isso, de conversar sobre isso, é hora de você cuidar daqueles que estão ao seu lado, exercitar a solidariedade. Deixa que esse assunto seja resolvido pela liderança da igreja, pelas autoridades que vão autorizar ou não abrir de novo, toda hora está saindo um decreto, deixa isso ser resolvido. Cuida primeiro da sua vida, cuida da vida daqueles que estão à sua volta, cuida das pessoas que você conhece, seja solidário, orai com os que choram, faça isso. É muito mais importante do que realmente pensarmos em outras coisas. Conclusão, eu queria dizer que a crise deve ser uma oportunidade para nós. No meio dessa pandemia, a gente tem que rever a nossa escala de valor, fundar a nossa experiência de fé e exercitar a solidariedade. Três coisas importantes, né? Esse negócio de ficar em casa, está ensinando a gente a valorizar outras coisas. Eu achei uma frase interessante que a pessoa disse que estava tanto tempo dentro de casa que tal dia era o dia dele colocar lixo para fora, que ele ia até pôr uma roupa nova para colocar o lixo para fora. Ou seja, a gente fazia essas coisas de forma tão natural que nem dava valor, né? Agora até o dia de pôr o lixo para fora ele está valorizando. Então vamos aproveitar esse momento de pandemia para rever nossa escala de valores, pensar realmente nas coisas que a gente tem, valorizar os tesouros que nós temos como a vida, família, como amigos e tantos outros valores. Vamos aprofundar a nossa experiência de fé, conhecer mais o nosso Deus, confiar mais na direção dele, né? E aproveitar para realmente crescer na fé. E vamos exercitar a solidariedade, para que quando essa crise passar, quando tudo voltar ao normal, a igreja seja conhecida como aquela que se preocupou com os outros, se preocupou com aqueles que estão passando por necessidades, por aqueles que perderam parentes, por aqueles que estão de luto. Porque senão, se continuar do jeito que está, quando essa crise passar, a igreja evangélica vai ser vista como aquela que só se preocupou se abria o templo. Então não quero que a nossa igreja seja vista assim. Quero que ela seja vista como uma igreja que caminhou com todos no meio dessa crise, esteve com eles no meio da tempestade e se preocupou com a vida de todos eles, assim como Paulo fez naquele barco. Para a gente pensar e refletir, eu queria então deixar três perguntas para você estar pensando durante essa semana. A primeira delas é: durante essa pandemia que enfrentamos desde março do ano passado, o que tem sido prioridade na sua vida? Quais são as suas prioridades? Elas mudaram? Você refez as suas prioridades? Você repensou a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, sua igreja? Quais foram as suas prioridades? A segunda pergunta é: você tem aproveitado este tempo de pandemia para viver experiências mais profundas de fé? Tem aproveitado esse tempo? Ou está querendo exercer a sua fé só quando o tempo abrir de novo? Então, aproveite esse tempo de pandemia, viva experiências profundas com seu Deus. E terceira e última pergunta: esses tempos de pandemia, você tem prestado atenção nas pessoas que estão passando por aflição, necessidades? Sabe, se seu vizinho está precisando de ajuda, seu irmão está precisando de ajuda, seu amigo está precisando de ajuda, pessoas com quem você trabalha ou convive estão precisando de ajuda. Então vamos ser solidários durante essa pandemia. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir agora uma música para a gente estar
terminando esse culto, momento de união com Deus e reflexão na sua palavra. Depois da música a gente volta para a oração e a bênção final. Qualquer mas ainda faz parte ao oferecer o nosso és o Cordeiro pecado sem ser uma palavra ou derramado amor da no para Amém. Obrigado aí pelo Emerson, os irmãos que estão participando conosco, né? Marco, Emerson, na congregação do Entradas, como Igreja do Óleo. A Deus pelas suas vidas. Nós vamos então encerrar nosso culto com oração final e a bênção apostólica. Vamos orar por você, por sua família, por sua casa. Vamos orar também pelo nosso país, né? Que estamos passando essa tempestade, passado. Isso tudo possa passar logo. Que Deus esteja conosco. Queremos que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja dando vocês. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos louvar o teu nome e queremos estudar esse texto de Atos 27 e perceber como o Senhor esteve ali com Paulo, no meio da tempestade, da fúria do mar. O Senhor não só poupou a vida de Paulo, dos seus companheiros que estavam naquela viagem, como Lucas, mas também poupou a vida de todos naquele navio, 276 pessoas, nenhuma só se perdeu, porque o Senhor esteve com eles, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, porque assim também queremos que o Senhor esteja abençoando o nosso país, que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando realmente de todas as pessoas, ó Pai, dando condições ao governo, aos presidentes, aos governadores, prefeitos, todas as autoridades, para que possam
tomar decisões sábias, tomar decisões que possam acabar com essa pandemia. Também queremos colocar diante de Ti, ó Pai, todos os profissionais de saúde, todos que têm trabalhado arduamente, horas e horas, às vezes dobrando, para cuidar dos enfermos, ó Pai. Vimos essa semana uma reportagem que eles já estão estressados, cansados, esgotados. Renova a força deles, ó Pai, e mais um tempo eles consigam continuar essa luta, salvando vidas, salvando realmente pessoas que estão precisando do cuidado deles. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe para que o número de mortes possa diminuir, o número de internações possa diminuir, e que essas mortes não cheguem mais a lugar nenhum. Nós também, ó Pai, pedimos a tua proteção pela tua igreja, pela tua casa, por todos aqueles que nos ouvem, pelo nosso lar. Nos abençoe, ó Pai, que a gente possa tomar os cuidados necessários para não pegar esse vírus, mas que o Senhor esteja conosco também, nos protegendo, guardando, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, derrama a tua graça sobre todos nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, ou impetrar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sua família. Receba essa bênção em sua vida e em seu coração. O Senhor esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e te abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te de todo mal e defendendo-te de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente como luz que ilumina a tua casa. O Senhor esteja dentro de ti, força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmão, irmã, que Deus esteja com você essa semana, tomando conta da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua cidade. Que a gente possa refletir nesse texto durante essa semana. Deus abençoe. Uma abração a todos. Semana.